como que eu vou ter sucesso? Sim. Se o normal é todo mundo estar endividado e reclamando de estar aqui no emprego que ele se voluntariou para estar. Eu digo muito abertamente, meu pai foi um cara que me treinou muito bem. Porque quando eu entrei no exército, eu brincava e dizia assim, o que tu acha do exército? Eu falava assim, é igual lá em casa, só que aqui eu sou remunerado. Sim. Porque meu pai sempre foi um cara muito pulso firme comigo. Sim. Então, a minha mudança de chave começou ali, por quê? Porque eu comecei a entender que tudo aquilo que eu tinha na minha vida naquele momento era fruto das habilidades e competências que eu tinha até aquele momento. Porque tu traz e tu começa a ser o patinho feio do teu grupo. Ah, agora tu só quer ler. Ah, agora domingo o cara, em vez de jogar uma bola, assistir um futebol, jogar um videogame, o cara quer ir pra curso e treinamento. Tu é um esquisito, né? Tu é um esquisito. É a mesma coisa quando tu fala que não bebe. Eu não bebo. Aí tu chega num rolê, não bebo. Como assim? É doença? Qual é a tua religião não permite? Porque eles estão numa outra realidade, né? Então... Pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui, acho que é o programa piloto, né, Entre os Nossos. Explicando rapidamente, né, o que é esse projeto. Tá? Aqui é um lugar onde vou colar, porque é o primeiro, né? Aqui a gente contamos histórias reais, tá? De quem enfrentou, de quem persistiu, de quem chegou lá. Né? Porque a mensagem é, quando um de nós chega, abre caminho para muitos outros. Então, fique à vontade, porque aqui estamos entre os nossos. E aproveitando também para falar, né, da Urunhaê. A Urunhaê, ela é esse programa, né, ele é uma iniciativa dessa marca, da Urunhaê, da qual eu faço parte. A Urunhaê é uma marca, né, que nasce com o propósito de valorizar a nossa história, valorizar a ancestralidade, fortalecer o pertencimento e lembrar que a nossa origem sempre foi o topo. Essa é a mensagem que eu quero passar. E aproveitando também, para quem acompanha, né, para quem acompanhar nosso projeto aqui, acompanha a página da Urunhaê, a gente preparou um presente, tá, usando o cupom Entre os Nossos 10, depois eu vou botar na descrição, na legenda, enfim, você garante 10% de desconto no site. Então, a Urunhaê acredita que contar histórias é uma forma de abrir caminho para muitos outros. Então, a ideia é fazer todo mundo crescer e entender que todo mundo pode chegar lá. Bom, acho que eu posso começar aqui, né? A gente tem um ilustre convidado, o Carlos, com a gente. Vou fazer uma breve introdução aqui, que ele mesmo me mandou, e eu admito que é bem impressionante. Obrigado. Bom, vou ler aqui e depois eu vou abrir espaço já para tu mesmo se apresentar da maneira que achar melhor. Tá bom, Carlos? Obrigado. Então, o Carlos é um ex-militar, pai, esposo, empresário e especialista em gestão estratégica de negócios. Formou-se coach, tornou-se practitioner em PNL, especializou em liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz pela Fundação Napoleão Hill. Gestão estratégica de negócios também pela Fundação Napoleão Hill e treinador comportamental certificado pelo Instituto Lyman. É assim que fala? Lyman. Quase acertei tudo, gente. Marcelo. Então, primeiramente, bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pela confiança, obrigado pela oportunidade da gente conversar também. Eu te acompanho nas redes sociais ali, gosto muito, estava te comentando agora mais cedo quando a gente conversava, né? Da maneira como tu organiza as informações, enfim. E a ideia é justamente a gente compartilhar isso com a galera, né? Então eu gostaria que tu começasse se apresentando da maneira que tu achar melhor, a tua origem, qual é o teu momento atual, e fica à vontade, o espaço é todo teu. Maravilha. Obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto. Eu acredito muito que nós compartilharmos histórias de pessoas que... Não me julgo uma pessoa de sucesso, eu julgo uma pessoa que quebrei ciclos. Sim. Eu acho que isso é bem importante. Eu sou filho de uma cabeleireira, o meu pai é técnico em eletrônica, meus pais se separaram quando eu tinha aproximadamente uns 13 anos, então, cara, eu vi uma origem humilde, meu pai era um cara bem sucedido, mas como uma parte dos brasileiros também tinha seus desafios para lidar com o seu dinheiro, com a sua grana, de conseguir juntar um dinheiro e... Basicamente, a minha história é de mais um brasileiro que, assim como a maioria de nós, tinha sonhos, tinha objetivos, mas não tinha ferramentas. Eu acredito muito que a ferramenta certa pode nos levar ao caminho certo a partir do momento que a gente consegue ter acesso às informações. E isso que me faltava. Como eu falei, é impressionante, né, a tua formação, mas acho que a história é a que mais conecta, né, independente. Acho que a minha primeira pergunta, de fato, é um pouco assim da tua trajetória mesmo, assim, quais foram os principais desafios que tu encontrou no teu caminho, né? Então,
Hoje, né, apesar de tu estar falando, não acredito que eu sou uma pessoa de sucesso, mas acho que o sucesso é relativo para cada um. Com certeza. Né? Então, são várias etapas do sucesso. Então, assim, para chegar onde está hoje, quais foram os principais desafios que tu enfrentou? O meu principal desafio é eu vejo assim, ó, vou dar um contexto, eu gosto de dar contexto, né? Por isso o Carlos Lucas Prof, então até porque eu gosto muito de contextualizar aquilo que eu estou dizendo. Qual eu vejo que é o maior desafio para as pessoas, mesmo hoje dando mentorias, treinamentos, estar ao lado de empresários e dando orientação para ele? Eu vejo que as pessoas, elas carecem de informação. E muitas vezes essa falta de informação é fruto do ambiente que tu está. Então é que nem eu falo mais ou menos. Vou dar um exemplo aqui que eu dou abertamente para as pessoas sem problema nenhum. Eu sou casado, eu estou com a minha esposa, vai fazer 12 anos, tá? E o meu pai e a minha mãe não tiveram um casamento bem sucedido. Tanto é que eles se separaram, ok? Sim. E aí o que falta muitas vezes para nós, independente da área que tu queira performar, é referência. Então tu pensa o seguinte, se eu quiser ter um casamento bem sucedido, qual é o meu parâmetro? Isso carece muito, na verdade. Isso né? carece e muito em várias áreas, porque aí vamos pegar o exemplo do brasileiro comum. Quando tu quer ter um exemplo de pessoa bem sucedida financeiramente, ou alguém que juntou um dinheiro suficiente para conseguir comprar um carro à vista, ou que não está na SPC Serasa, vou dar vários exemplos aqui. Aí tu pega e tu olha assim, meu pai não é essa pessoa. Sim. Minha mãe não é essa pessoa. E aí, como então eu consigo ter repertório suficiente para conseguir ter sucesso, êxito naquilo que eu estou me propondo, uma vez que eu careço de ferramentas e careço de pessoas referência para que me ajudem a chegar naquele ambiente. Então, meu maior desafio foi em várias áreas da minha vida. Por quê? Cara, eu preciso me comunicar bem. Quem é um bom comunicador perto de mim? Eu preciso juntar um dinheiro porque eu quero conquistar as coisas, não quero pagar 3 vezes o valor que ela é. Mas quem é essa pessoa perto de mim para me dar essa referência? Sim. Eu quero ter um casamento bem sucedido, eu quero poder ser o melhor marido para minha esposa. Quem é a pessoa que consegue me dar esse referencial? Então, o maior desafio é por onde eu começo essa jornada. Sim. Até, inclusive, para saber se está na direção certa. Né? Isso realmente faz muito sentido em todas as áreas da vida, né? Em todas as áreas da vida. E aí, resumindo um pouco da minha história, em 2009 eu entrei no Exército, eu tinha 18 para 19 anos, e aquele ambiente, ele é um ambiente que não me propiciava, vamos dizer assim, não me proporcionava as ferramentas que eu precisava para conseguir atingir meus objetivos. Vou te dar um dado da minha cabeça. De cada 10 militares, um é uma pessoa que realmente agradece por estar no Exército. Os outros 9 estão com o contra-cheque todo comprometido e reclamando porque estão ali. Sendo que foram voluntários na maioria das vezes, Sendo né? que foram voluntários. Então, assim, aí tu pensa, cara, como que eu vou ter sucesso? Sim. Se o normal é todo mundo estar endividado e reclamando de estar aqui no emprego que ele se voluntariou para estar. É verdade. E isso é uma realidade muito forte. E olha, tu usou o exemplo do Exército, mas dentro das empresas, né? No mundo corporativo é o que mais tem. A pessoa procura um emprego, ela reclama que tem que trabalhar no emprego. E ela aceitou aquele salário e reclama do salário. O salário é ruim. Tá, mas tu aceitou, né? Não, mas eu achei que ia melhorar. Tá, mas eu não te criei essa expectativa pra ti, né? Exatamente. Tu achou da tua cabeça. Mas tu melhorou pra poder melhorar o salário também? E esse é um desafio que a gente tem hoje nos negócios. E aí, quando eu comecei a entrar ali, resumindo um pouquinho da história, 2010, eu recebi um convite de um tenente. Na época, era para revender produtos no atacado, comprar no atacado e vender no varejo. Que na verdade é uma empresa de multinível. Era o Rinodê da vida. Antes, né? Bem antes, não existia Rinodê. Não existia Rinodê. Nesse tempo não existia no modelo que tem hoje, né? Sim, sim. Eu comecei a revender esse produto e eu comprava por 45, eu lembro até hoje, vendia por 90. O dobro. Era o dobro, né? E eu comecei a ter bem sucedido. E aí um dia eu cheguei no centro de distribuição onde eu comprava e o rapaz que me atendia falou assim, tu sabia que aqui a gente tem treinamentos, né? Eu, como assim? Não, pra tu entender mais do perfume. Pra tu entender. Tu sabia que dá pra tu recrutar gente e criar outros distribuidores? Eu falei, não, mas ninguém me explicou isso. E eu dei pouca ênfase, me dei bem naquilo ali, já era um cara mais ou menos eloquente, um cara que eu já gostava de conversar e tal. Desenrolava. 2010, eu recebi um convite de um amigo, de 2010 para 2011, para conhecer outro marketing de rede. E eu quero... Aqui existe um Carlos antes e um Carlos depois. Se você está assistindo em casa, pega esse insight aqui porque é importantíssimo. É um ponto de virada. É um ponto de virada. O que aconteceu foi o seguinte... Esse rapaz ele era um profissional do marketing de rede. E eu já vou te explicar por que era a diferença. Quando ele me convidou, eu fui na palestra lá e tal, me cadastrei. Quando eu me cadastrei, ele falou assim, só que agora tu tem que entrar no sistema de treinamento. Eu falei, como assim? Eu falei, olha só, tu não pode sair por aí convidando as pessoas de qualquer jeito para fazer parte disso aqui. Existe um processo, existe um protocolo, existe um sistema. Eu falei, que interessante, me explica um pouco mais. Ele falou assim, tem uns livros também que tu tem que ler. Tá, mas como assim? Olha, tu vai ter que começar por Segredos da Mente Milionária,
O Segredo, Quem Pensa Enriquece, Sim. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E eu falei assim, cara, que legal, o que mais? Ó, tu tem um evento por mês, que é um treinamento, que a gente reúne toda a galera do Rio Grande do Sul. Ah, mas quanto é que é? Sei lá, R$100 na época. Sim. Ah, mas é um domingo? É um domingo todo. Nossa, domingo, R$100, que era muita grana na época, né? E aí tu começa a pensar assim, olha só, existe um processo. Só que aquilo ali foi tão transformador, porque eu comecei a ter acesso a informações que eu não sabia que existiam. Então tu ouvi, por exemplo, o Dr. Larry Ribeiro, e ouvi que a tua mente, o que tu coloca dentro da tua mente pode mudar a tua realidade. Porque é o teu mundo interno que molda o teu mundo externo. Tu começa a ouvir coisas que tu nunca ouviu, pelo menos não de onde eu vim, e tu começa a pensar assim, cara, isso aí parece uma viagem. Sim. O cara tá delirando, fumou alguma coisa. O cara tá delirando, entendeu? O que será que isso vem? Só que o grande segredo era, no multinível era, quando tu estiver parado, tu tá lendo, e quando tu estiver andando, tu tem que estar ouvindo. Sim. Então tu tava sempre com aquela lavagem cerebral presente na tua mente, para que tu conseguisse mudar tuas sinapses neurais e tu conseguisse ter um modelo mental, que é o famoso mindset, diferente do que tu tinha hoje. E eu comecei a entender aquilo, internalizar aquilo. Quando eu comecei a internalizar aquilo, começou a fazer diferença, porque eu comecei a mudar a maneira como eu agia. Antes era assim, eu pegava o meu salário e gastava todo ele. Aí depois começou a mudar, sobrava R$100 e tu pensava assim, normal, né? Esqueci de pagar alguma coisa. ou vai acabar o gás. Vai acabar o gás, alguma coisa vai acontecer, né? E isso comecei, cara, eu vou guardar um dinheiro, vou fazer um título de capitalização, vou fazer aquilo ali. E aquilo era muito novo, até na minha realidade. Sim. Daí eu falava pra você assim, faz título de capitalização. E as pessoas na tua volta, como é que eles reagiam a isso? Vou te mostrar em poucos segundos como comprar na Aurum AE pelo celular. Entrando aqui no nosso Instagram, você vem no link da bio e vai aparecer o link da loja Aurum AE. Você clica nesse link e vai te direcionar direto para o nosso site. No nosso site você vai ver uma vasta variedade de produtos que temos disponíveis à pronta entrega. Mas vou mostrar para vocês na prática como é que faz a compra. Vou aqui na aba camisetas, vou escolher esta camiseta aqui. E abaixo, como vocês podem ver, tem diversas fotos do produto para vocês verem melhor. E melhor ainda, tem um vídeo que vai te direcionar direto para o nosso YouTube. Vindo aqui para baixo, vai ter a opção de cor. Pode escolher a cor branca ou a cor preta. Eu vou escolher a cor preta, tamanho M. Vou apertar em comprar, já vai direto para o nosso carrinho. Mas o que eu quero falar para vocês é que em compras acima de R$100, o frete é totalmente gratuito em todo o Rio Grande do Sul. Retirar pessoalmente, aliás, e tem 2 dias úteis frete grátis. Então o frete é totalmente grátis. Aqui vocês vão finalizar a compra, vai pedir o teu e-mail, vou pôr o meu aqui para vocês verem. E aí sim, vai pedir mais alguns dados, o nome completo, o CPF e o celular. Aí tu põe os dados, põe a tua opção de entrega e aqui embaixo põe a forma de pagamento e aperta em finalizar. E assim, você recebe essa linda caixa no conforto da sua casa. Então não perde tempo, clica lá no link da bio, vai na nossa loja e venha fazer parte desse movimento. Que tu trouxe uma realidade totalmente diferente, né? É muito complicado, tá? Porque assim, quando tu começa a... Já viram, quem nunca viu, assiste no YouTube, Caverna de Platão. Ah, conheço bastante essa história. Cara, é literalmente aquilo. Porque tu traz e tu começa a ser o patinho feio do teu grupo. Ah, agora tu só quer ler. Ah, agora domingo o cara, em vez de jogar uma bola, assistir um futebol, jogar um videogame, o cara quer ir pra curso e treinamento. Tu é um esquisito, né? Tu é um esquisito. É a mesma coisa quando tu fala que não bebe. Eu não bebo. Aí tu chega num rolê, não bebo. Como assim? É doença? Qual é a tua religião não permite? Porque eles estão numa outra realidade, né? Então a Caverna de Platão fala muito disso. O Conrado Adolfo, uma vez eu ouvi ele falar também, que o peixe não sabe que a água existe. Até quando ele é tirado da água. Tu tem que tirar ele de dentro da água para ele vir enxergar uma nova realidade, né? Isso é uma premissa da PNL. Exatamente. E aí o que tu tá falando vai muito de encontro a isso, né? Mas aí, continuando a história da tua virada, foi esses treinamentos e aí tem um... Então, porque aí os treinamentos, eles começaram a desenvolver em mim habilidades que eu não tinha. Pra ter uma ideia, quando eu era pequeno, o meu pai, ele fazia uma pegadinha comigo que era o seguinte, hoje a gente vai comer pizza. Oba, vamos comer pizza. Nós só vamos fazer se tu ligar. Tem que desenrolar. Tu tem que desenrolar com a pizzaria. E eu ficava assim, tá, mas o que eu digo? Ó, quando a mulher atender, tu fala, tu quer uma pizza de calabresa, tu quer uma pizza de 4 queijos, tu quer uma pizza de alho e óleo, tu quer uma pizza de não sei o quê. Tá aí depois ela vai perguntar teu endereço. Sim. Tá aí depois, tipo, tinha que ter um passo a passo pra eu executar. Cara, e eu pegava o telefone nervoso. Sim. Nervoso. Uma criança, isso é uma criança. Pra muito adulto, isso já é difícil, né? O meu pai, ele foi um cara que, assim, eu digo muito abertamente, meu pai foi um cara que me treinou muito bem. Porque quando eu entrei no exército, eu brincava e dizia assim, o que tu acha do exército? Eu falava assim, é igual lá em casa, só que aqui eu sou remunerado. Sim. Porque o meu pai sempre foi um cara muito pulso firme comigo. Sim.
Então, a minha mudança de chave começou ali por quê? Porque eu comecei a entender que tudo aquilo que eu tinha na minha vida naquele momento era fruto das habilidades e competências que eu tinha até aquele momento. Então, se eu aumentasse a minha competência, se eu aumentasse as minhas hard skills e as minhas soft skills, eu conseguiria ter mais oportunidade no mercado. Então, o que eu comecei? A falar melhor, me comunicar melhor, aprender a vender, aprender a fazer conexões com outras pessoas, aprender a me tornar interessante antes de me tornar interesseiro, aprender sobre como que eu contorno uma objeção, como é que eu vendo um produto. Sim. Então, tudo aquilo ali me deu um repertório que é totalmente validado pelo mercado. Porque hoje tu quer contratar um vendedor. Tu acha vendedor assim, ó? Não. Não, e vendedor com técnica ainda é mais difícil. Tem uma galera que vende no instinto, né? Vai embora. Vai embora. É o cara que se vira. É, exatamente. Mas um vendedor que ele tem a técnica, ele vende qualquer coisa, né? Não importa o produto. Porque tu só muda a roupagem. Exatamente. Então hoje eu ensino para as pessoas, cara, vai aprender sobre spin selling, sobre bunch, sobre GPCT, vai aprender habilidades de venda que consegue botar em qualquer roupagem. Então a escola do multinível, inclusive tem um livro do Robert Kiyosaki, que é o mesmo aquele Pai Rico, Pai Pobre, Sim, sim. que ele fala que é o negócio do século XXI. Esse é o nome. O nome do livro é Negócio do Século XXI. Acho que eu me lembro, acho que eu li esse livro já. Tá? E esse livro, ele fala exatamente que o marketing de rede, ele é uma escola de negócios com um risco muito pequeno. Porque tu investe R$1.000, tu recebe aqueles R$1.000, vamos dizer assim, em produtos, então tu não perdeu o dinheiro, porque tu já tem um produto ali. Sim. E ainda assim tu tem um acompanhamento de treinamentos de mentalidade, desenvolvimento pessoal, que é muito vantajoso para quem realmente se entrega para aquilo. E eu me entreguei. Porque eu sempre fui um cara muito disciplinado. Isso é uma habilidade que eu tenho. Eu sempre fui um cara muito regrado com as coisas. Então, tu dissesse pra mim assim, ó, tu tem que ler esse livro. Eu não vou me perguntar o porquê, eu não vou fazer corpo mole, eu vou dizer, cara, tem que ler, tem que ler. Então, eu li o livro, chegar pro meu líder e falar assim, e agora, qual que é o próximo? Sim, boa. Então, assim, eu tenho catalogado mais de 400 livros lidos. Sim. Legal. Entendeu? Não, eu gosto de ler bastante, mas não chego nesse número aí. Catalogado, porque eu vou lá, eu resenho, eu faço um resumo, eu faço uma síntese, para eu conseguir depois ensinar as pessoas aquilo que eu aprendi no livro. Sim, faz total sentido. E isso melhora a minha retenção, melhora. Então, essa fase da minha vida de 2009 até mais ou menos 2015, 2016, que eu estive inserido nesse mercado, foi quando de verdade eu tive uma mudança radical de mentalidade. De viajar para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Minas Gerais, para Santa Catarina, Paraná, para conseguir acompanhar esses treinamentos quando tinha aqueles regionais, vamos assim dizer. Aquilo ali foi profundo, porque o peixe só sabe que tá na água quando ele sai da água. Então, quando eu saía da água e eu vinha com os meus amigos que estavam ao meu redor, eles não estavam mais falando de futebol, de bebida, de mulher, e o cara falando assim, eu preciso fazer um negócio que vai me render, sei lá, X mil reais. E tu pensa assim, caraca, fazer um negócio que me rende X mil reais. Sim, era muito fora da realidade, né? Primeiro, o valor era fora da realidade e era um papo fora da realidade. Exatamente. É que nem hoje em dia, tu vai numa barbearia, só dando um exemplo, os assuntos são sempre os mesmos. Exatamente. E aí, quando tu vai num ambiente de negócio, num ambiente de networking, onde tem pessoas que estão falando de negócio, tu vê assim, cara, olha só que papo massa. E é interessante o que você está falando, faz total sentido. Eu barbearia é uma coisa bem importante para mim, assim, né? Um lugar que eu gosto. Que eu vou ali para parecer e tudo mais. E eu demorei para achar uma que eu chegasse, não, essa aqui é o que eu quero ficar. E hoje eu achei que eu vou, que é na barbearia do Mutuca, que é lá em Guaíba. Cara, eu chego lá, tá passando na televisão, sempre uma palestra na televisão. Ele é muito empreendedor, assim, então a gente troca muita ideia com isso. Mas, cara, toda vez que eu chego, eu saio diferente, né? Me agrega. Me agrega, exato. Eu saio mais bonito, né? E saio com mais conhecimento, porque a gente troca muita informação. E o ambiente, ele te muda, né? Ele te influencia demais. Olha a frase que eu tenho, e muitos dos meus alunos e também meus clientes, que eu digo, eu tenho um clube de negócios hoje de empreendedores, tá? Que tem 30 empreendedores dos mais diversos ramos. E eu tenho uma frase que eu falo que é o seguinte, o ambiente é a mão invisível que molda o teu resultado. Nossa... Profundo. O ambiente, antigamente era empírico. Sim. Essa frase. Tinha o próprio Jim Rohn, acho que é o Jim Rohn que fala assim, ó, você é a média das 5 pessoas. Isso, é. O Jim Rohn falava isso. Hoje é comprovado neurocientificamente que existe uma neuromodulação através dos hábitos e dos comportamentos das pessoas que estão ao teu redor. Então, vou te dar um dado. Se tu anda com 2 ou 3 fumantes, existe 70% de chance de tu se tornar um fumante, além de tu já ser um fumante passivo. Sim, sim. Se tu anda com endividado também, existe 70% de probabilidade de tu começar a já não dar tanta bola pro teu gasto. Então, diz assim, não, isso aí eu não vou comprar porque eu não preciso. Ah, mano, não dá bola, é um cartão, depois tu parcela em 10 vezes, tu paga, e tu começa a
o teu cérebro começa a achar aquilo natural. Então existe uma probabilidade grande de tu começar a ter esses hábitos, esses comportamentos. Então o Jim Rohn já estava certo muito antes de ter como comprovar de ter isso. comprovar isso. E, inclusive, tem o lance do pertencimento, né? Então, quando a gente estava falando da bebida, eu vou numa balada, então meus amigos estão 5, 6, nem um happy hour, não vou nem dizer balada. Tá todo mundo bebendo. Automaticamente tu não quer ficar, não quer ser o diferente. Só eu não vou beber. Ou ao contrário, tu quer ser o diferente, né? E aí tem esse lance do pertencimento. Cara, muito legal, muito legal. Eu acho que... Eu concordo 100%, acho que a gente veio da mesma escola, né? De ensinamentos também. E concordo 100% com o que tu está me falando. E acrescentando, né? Tem... O verdadeiro sucesso, segundo o próprio Conrado Adolfo, está naquilo que tu não sabe que não sabe. Né? Tem coisas que tu sabe. Por exemplo, eu sei programar, eu sei falar inglês. Tem coisas que tu sabe que não sabe. Ou seja, eu preciso aprender a editar vídeo. Consciente e incompetente. Exatamente. E o que tu não sabe que não sabe. Inconsciente e incompetente. Viu? Aí tá o cara que é o perito Você pra nos ensinar. PNL. Eu imagino que né? sim. Tem ali, assim, eu tenho consciência que eu não sei pilotar um helicóptero. Então tu é um consciente incompetente, porque tu não tem a competência. Sim. E tem aquilo que tu nem sabe que não sabe. Então é um inconsciente incompetente, porque tu nem sabe. É a mesma coisa que o cara te dá hoje sei lá, bota uma IA na tua frente. Eu sei que tu sabe, né? Mas bota uma IA na frente de uma pessoa. Eu nem sei o que é isso. Não sabe o que é. Então, assim, ele, além dele não saber, porque ele é inconsciente, nem saber que existia, ele é incompetente, porque ele não tem como habilidade suficiente para manusear aquela máquina. Entendeu? Então, tem gente que já sabe que não sabe manusear uma IA. Então, ele é um incompetente consciente da sua incompetência. Entendeu? Mas aí parte de ti desenvolver essa competência. E nem todo mundo está disposto. Exatamente. E, na tua opinião, assim, qual é o papel do networking nesse ponto? Assim? Porque se tu é inconsciente, incompetente, eu acho que tem que procurar outros meios de absorver, né, informações novas, enfim. O que tu acredita? Eu já tive uma conversa dessas com um dos meus sócios, tá? O Thiago Zanoni, meu compadre, um grande abraço. Qual que é o grande desafio? Vou parafrasear e a gente vai talvez filosofar sobre isso. Tá? Qual que é o problema? Vamos pegar uma pessoa de comunidade como exemplo, pode ser? Tá. Nós, né? Tá. Nossa origem. Vamos pegar uma pessoa de comunidade como exemplo. O convívio dela são aquelas pessoas que têm aqueles hábitos e aqueles comportamentos. Tá? Eu vou dar um passo atrás para dar como exemplo. Olha o que eu disse esses dias para um cara e ele falou assim, fez muito sentido. Tá? Como que tu explica como são as cores para uma pessoa que nunca enxergou? Interessante. Isso é muito profundo. Então, maravilha. Como que tu chega pra uma pessoa de comunidade e diz pra ela o seguinte, se tu ficar aqui, as chances de tu ser alguém na vida são muito pequenas. Sabe o que tu precisa? Fazer network. Nossa, ela nem sabe o que é. Explica a cor pra um cego. Exatamente. O que eu quero trazer com isso? Eu acredito, Carlos, e eu tenho esse papel, é uma coisa que eu tenho comigo, que nós que conseguimos sair dessa realidade, nós precisamos ser guias para essas pessoas. Legal. Nossa, o que você está me falando faz total sentido. Porque é muito fácil a gente julgar o cara que no sábado ele sextou, aí no sábado ele fica de boa, fazendo nada de ressaca. No domingo ele só quer fazer o churrasco dele, tomar a serva dele. É fácil eu julgar essa pessoa. Mas quando a gente olha, nós temos vários desafios socioeconômicos no nosso país, só que a gente está esperando que alguém faça alguma coisa. Só que aquilo, seja você a mudança que você quer ser no mundo. Então, é muito mais fácil eu ser um portal, porque um dia alguém foi um portal pra mim. Eu tava numa festa, eu produzi festas em Porto Alegre, tá? Preto Zé, Nega Frida, Be-Rap, todas as casas noturnas que tu imaginar, eu trabalhei Café Della Musique, Segredo. Sim. Tá? Então, eu trabalhei nessas casas de festa. Um dia, um cara chamado Fernando Schuckel, o nome dele, meu amigo até hoje, chegou pra mim e disse assim, tu é um cara que eu vi tu trabalhando e tu tem uma capacidade de carisma e de se comunicar com as pessoas que tem muito valor. Eu quero te apresentar um negócio. O que era um negócio? Marketing de rede. Sim, sim. Tá? Esse cara, ele foi um portal. O que é esse portal? Ele me tirou de um lugar e me apresentou um novo lugar. Teu mentor. Ele não me acompanhou por muito tempo, assim como um mentor, mas ele foi um portal. A pergunta que eu faço para as pessoas é o seguinte, para quantas pessoas tu tá sendo um portal? Boa. Quantas pessoas tu tá pegando do teu bolso, dando um livro para elas dizer assim, cara, lê uma página por dia só. Porque alguém vai precisar tirar a escama dos teus olhos. Sim. Então, eu percebo o seguinte, como que eu faço para ter isso? Cara, a pessoa que tá lá do outro lado, se tu tá assistindo esse episódio,
Eu peço que tu pode no teu YouTube assim, ó, Laíre Ribeiro, assiste tudo que dá. Conrado Adolfo, assiste tudo que dá. Pablo Marçal, assiste tudo que dá. Joel J. Cara, assiste tudo que dá, se tu tem essa oportunidade. Agora tem gente, eu vou te dar um exemplo que pra mim soou como se, cara, eu vivo numa bolha. Quer ver um exemplo? Você chegou a ver aquele caso do Pablo Marçal, que ele foi no McDonald's recrutar uma menina? Não vi. Tá. Ele tava no meio de um lançamento dele, ele passou no McDonald's pra recrutar uma menina em São Paulo. Em São Paulo. Ele mora em São Paulo, o cara atinge 3 milhões de seguidores, atinge 8 milhões de pessoas no Brasil. Ele chegou em São Paulo e falou assim, ó, você me conhece? A menina me falou assim, não. Eu tenho uma proposta pra te fazer. Eu pago 3 meses do teu salário pra tu pedir demissão agora e ficar só estudando, eu te dou acesso a todos os meus cursos. E aí? E a menina, tu acha que ela topou? Não. Ela falou, moço, eu não te conheço. Sei nem quem tu é. Eu não sei nem quem tu é. Pô, obviamente ela não falou isso, mas Sim. tu pode ser um sequestrador, tu pode ser um charlatão, tu pode ser... Ele falou assim, ó, eu vou te dar 10 segundos pra tomar essa decisão. 9, 8, eu vou te esperar ali fora. A menina saiu chorando, tremendo. Cara, eu vou te dar 3 meses de salário pra tu estudar. Sim. Ó, pensa o seguinte, se eu tivesse essa proposta hoje, tu toparia na hora. Sim. Mas o teu mindset, a tua mentalidade, ela foi desenvolvida por pessoas que são de alta performance. Sim. Chega numa comunidade e fala isso pra uma pessoa. Ele não pensa nisso. Ele é incompetente, inconsciente. Isso. Ele nem sabe que existe curso de desenvolvimento humano. Ele não sabe o que é PNL, coach, ele não sabe o que é nada disso. Só falar a palavra estudar provavelmente vai dar um arrepio na pessoa. Porque exatamente. A visão é estudar, que chato. Porque, inclusive, a própria escola, né? Os pais mostram como obrigação, né? Tem que estudar, tem que tirar notas altas. A maioria do brasileiro é analfabeto funcional, Cleiton. E eu notei isso. Das piores maneiras possíveis. Isso também foi uma das coisas que me motivaram a criar a Orunhaê, nesse sentido. Porque a Orunhaê, ela é uma marca de roupa, sim, né? Tem a visão... O produto é roupa, na verdade. O produto é roupa, exatamente. Então, tem uma roupagem diferente. Exatamente. Mas o propósito é muito além disso. Tanto que a gente criou esse novo projeto aqui para dar espaço para pessoas que nem tu, para que as outras pessoas, para que nós possamos ser, talvez, um próximo Joel J, para influenciar as pessoas e mostrar que existe outro caminho. Assim como já fizeram para ti, né? Exato. Claro, a gente é nichado, mas ao mesmo tempo não quer dizer que não vão atingir outros públicos também, né? E pessoas como referência, que eu te conheço há pouco tempo, né? Mas para mim já se tornou uma referência. E Obrigado. Eu não tenho ego nesse sentido. Eu gosto, eu acho conteúdo legal. Como referência não importa. Vai ser 20 anos mais novo que eu, não importa. Aquela pessoa tem uma coisa interessante para me dizer, eu tô pronto para escutar, né? E eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade muito grande, Carlos, né? De atingir todas essas pessoas que tu acabou de falar. A pessoa que tá lá na comunidade, a pessoa que ela tá passando por uma dificuldade agora, como é que eu vou sair disso? Né? O primeiro passo, né, de sair do buraco é parar de cavar. Verdade. Né? E aproveitando esse gancho, eu gostaria que tu passasse algumas dicas, sabe? Tipo, literalmente aquela, né? Por onde que eu começo? Tô numa situação difícil, né? A minha vida tá toda do avesso. Não tô dizendo que a minha tá, né? Tô dando um exemplo. Não entendi. Vai que alguém faz um corte aí e diz que é, meu, né? Minha vida toda do avesso. Não é, né? Qual é a primeira coisa que a pessoa tem que olhar, né? Independente dos problemas que ela está passando, né? Pode ser um problema financeiro, pode ser um problema emocional, saúde, enfim. Se tu fosse olhar para essa pessoa, ela está aqui agora, fala assim, faz isso primeiro. Qual seria a dica que tu daria? Sei que é difícil. Eu gosto muito do contexto, sabe? Então é difícil de a gente dar uma dica. Sabe que as pessoas chegam para mim, às vezes, no meu direct e falam assim, cara, me diz um livro que eu devo ler. Ah, não, tá, isso realmente... E eu digo pro cara assim, eu não sei nem teu momento. Eu não sei nem tua realidade, eu não sei nada sobre a tua vida. Eu costumo dizer que recomendar um livro, não nessa proporção, mas é quase como um médico. Eu não vou te dizer pra tomar um negócio se eu não sei nem o que tu tá sentindo. Qual é o sintoma, né? Qual é o sintoma, né? Qual é o teu diagnóstico, sabe? Mas o que eu falaria pra maior parte das pessoas? O que tu tem hoje, a vida que tu tá vivendo hoje, ela nada mais é do que um reflexo das tuas decisões. Tá? Então, qual que é a melhor coisa que uma pessoa poderia fazer na minha concepção? E isso é uma coisa que eu fui fazendo ao longo do tempo. É aumentar o nosso repertório. Se tu só sabe tocar dó, toda vez que tu pedir uma nota, vai tocar o quê? O dó. Tu só vai tocar o dó.
Então, a primeira coisa que qualquer pessoa precisa fazer é aumentar o repertório cognitivo dela. Como é que eu faço isso? Vídeos, áudios, livros. Tu pode fazer isso de várias formas. O que eu percebo? Esses dias eu tava caminhando, eu tenho uma loja de roupa também, né? Como a gente já conversou. E eu tava caminhando na rua e eu comecei a ter alguns insights ouvindo um áudio. E eu comecei a pensar, olha como o multinível fez uma diferença na minha vida. Porque hoje eu consigo tomar decisões melhores do que eu tomaria 10 anos atrás. Graças ao quê? Ao que eu fui colocando pra dentro da minha mentalidade. Vou te dar um exemplo. Se hoje tu pegar uma pessoa que ela não tem nenhum tipo de instrução financeira, e ela pagou todas as contas dela, sobrou R$100, o que tu acha que ela vai fazer? Ela vai fazer um churrasco. Ok. Por quê? Porque ela tem esse repertório. Sim. Agora, quando tu começa a estudar um pouquinho, Primo Rico, Gustavo Cerbasi, esses caras que estão falando um pouco, Primo Pobre que tem agora, né? O primo pobre gosta. Tu começa a ver, sobrou R$100. Se tu já tem um pouquinho mais de discernimento, tu diz assim, vou guardar. Nem que seja uma poupança. Sim. Melhor lá do que gastar. Melhor lá do que gastar. Então, acontece, a partir do momento que tu tem acesso a um pouquinho mais de informação, tu começa a ter mais opções de escolha sobre os teus comportamentos. Entendeu? Tu começa a perceber o seguinte, cara, se eu for sedentário, eu tenho uma probabilidade maior de ter problemas futuros. Então, se eu sei isso, eu começo a ter um pouquinho de discernimento de, em vez de tomar uma coca, eu vou tomar uma água. Sim. Em vez de eu comer um X, eu vou comer talvez uma coisa um pouco mais saudável. Tá? Um Subway. Vamos saber. O que acontece? Eu percebo que, conforme tu vai se tornando mais competente em mais habilidades, tu começa a ser uma pessoa que tem mais opção de escolha. Então, tu começa a ter o quê? A escolha que tu tinha e a escolha nova. Sim. E se tu tiver um pouco de discernimento, tu vai pensar o seguinte, as escolhas que eu tinha antes me levaram Sim. pro lugar onde eu estou hoje. Então, como dizia Einstein, se você fizer as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Então eu tenho que começar a fazer o quê? Novas escolhas. Mas olha só como isso é como assim, é cascateado, é granulado. Sim, sim. Tu só vai ter novas escolhas se tu tiver novo repertório. Para ter novo repertório, eu preciso ter novo conhecimento. Sim. Então, eu diria às pessoas, aumenta o teu repertório. E se tu quer saber por onde tu começa, eu vou te dar uma ferramenta que tu vai procurar na internet. Tu vai escrever o seguinte assim, ó, Roda da Vida. Boa. Eu tinha esquecido dessa ferramenta. Já conheci há um tempo atrás. Eu faço de 6 em 6 meses. Roda da Vida. Tu vai dar uma roda pra ti e vai ter várias áreas da tua vida. Tu vai te dar uma nota de 0 a 10, não é comparado a ninguém. É com o teu nível de satisfação. E aí tu vai dizer assim, 0 a 10, financeiro, 3. O que é o diagnóstico que tu vai fazer? Vamos dizer que é um médico. Tu fez a roda da vida, saiu um diagnóstico pra ti. Se deu 3 no financeiro, o que tu vai trabalhar? Obviamente, o financeiro. Olha que engraçado. Eu tinha um treinamento, inclusive o Matheus fez parte dele, que eu fiz 7 edições. Era um treinamento que a gente tinha aproximadamente 30 horas, um sábado e um domingo. E eu ficava falando esse tempo inteiro. E eu trabalhava 12 áreas da vida nesses treinamentos, tá? E olha que engraçado. Tinha um casal, eles estavam um do lado do outro e chegou o momento da roda da vida. Dentro da roda da vida, existe uma coisa que se chama relacionamento amoroso, tá? Ela é mais ou menos às 7 horas. E um casal do lado, ele botou 7 na roda da vida dele de 0 a 10, ele botou 7. E ela 3. Bom, alguma coisa tinha errada. Aí ele olhou pro dela e pensou, o que acontece? Sim. Mas olha como é legal isso. A visão dela e a visão dele eram diferentes com base na realidade que eles vieram. O que era dele como homem? Pô, eu tenho provisão de tudo, não falta nada, a gente mora num lugar bom, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aquilo que, teoricamente, a gente julga como... Que é importante pra ele. Que é importante pra ele. Na visão dela, tu nunca está presente. Isso era mais importante pra ela. Tempo de qualidade. A linguagem do amor. Linguagem do amor, 5 lugares do amor, do Gordon Shepherd. Então, olha só como é interessante isso. São visões diferentes de mundo, onde um tá acreditando que tá fazendo tudo aquilo que é necessário para ter um bom relacionamento, mas a mulher, olhando pro relacionamento, tinha tudo menos aquilo que é importante para ela, que é a presença dele. Mas como que eu chego nesse diagnóstico? Roda da vida. Sim. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Então, acontece. O que eu sempre digo para as pessoas? Tu precisa de 2 coisas para tu mudar a tua realidade. Tá? Primeiro delas, consciência. Segundo delas, ferramenta ou /método. Porque se tu tentar de qualquer jeito,
Pode até dar certo, mas não tem garantia. Mas não tem garantia. Agora, se tu tem consciência, eu me tornei consciente da minha incompetência. E agora eu preciso buscar o quê? Uma ferramenta ou um método. E essa ferramenta ou um método pode ser um livro, um curso, um treinamento, um mentor, um coaching, pode ser qualquer coisa. Só que primeiro de tudo, tu tem que tomar consciência daquela habilidade ou daquela deficiência que tu tem numa determinada área. E só fazendo um adendo aqui, já que hoje o espaço é meu, então eu vou tomar liberdade de fazer isso. Fica à vontade aí. Umas coisas que as pessoas sempre me perguntam, Carlos, como é que tu escolhe os cursos que tu vai fazer? Dessa forma. Identificando quais são as deficiências, a tua incompetência. Mas na verdade, deveria ser assim com todo mundo, na verdade, né? E sabe o que é mais louco? Eu já mentorei mais de 80 pessoas, assim, individualmente, tá? Além de ser treinamentos. E teve um caso específico que me chamou muita atenção. Foi uma senhora, ela é de São Paulo, eu tava dando uma mentoria pra ela, e na primeira eu faço sempre um diagnóstico, tá? E nesse diagnóstico eu cheguei pra ela e falei assim, tu já fez rodada da vida? Não, vamos fazer? Fizemos. Era financeiro. E ela falou, mas isso eu já sabia. Tipo, faz muito tempo que eu tenho esse problema de financeiro e foi por isso mesmo que eu te chamei pra gente poder fazer um trabalho. Maravilha. A senhora lê? Ela, leio. Sério? Com que frequência? Tipo, um livro por mês. Eu falei, nossa, que coisa louca. Que maravilha. Tipo, é um mundo perfeito. Eu falei, mas que tipo de livro tu gosta de ler? Lá, Zíbia Gaspareto, romances, entendeu? Aí eu falei pra ela assim, ó, e que tal se nós mudarmos um pouquinho os livros que a senhora tá lendo por livros como Gustavo Cerbasi, Primo Rico, Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária. Ela falou assim, mas não é que tu é bom mesmo? O que para nós seria muito óbvio, né? Isso é muito interessante, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo. Para todo mundo que trabalha comigo, que convive comigo, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Porque para mim é muito óbvio. Mas para a pessoa... E aí... E se... Né? Ou achei que... O achei que quebra tudo. Sabe uma frase que eu tenho? Cassiano tá aqui e vou te confirmar. Quem acha, não sabe. Exato. Porque se soubesse, não achava. Não achava. Eu não acho que 2 mais 2 é 4. Sim, eu tenho certeza. Sim. Mas é que eu achei que era. Se tu achou porque tu tinha dúvida. Sim. E se tu tinha dúvida, era melhor que tu confirmasse com alguém. Exatamente. Entendeu? Então quem acha, não sabe. Eu aprendi isso na marra. Tomando porrada, assim, nas empresas, enfim, que eu trabalhei. Ah, mas eu achei que fulano ia fazer. Pô, e aí eu achei que quebra a empresa, né? Que aí ninguém faz e as coisas não funcionam. E, nossa, isso é incrível. Traduziu tudo que eu penso. Acho que provavelmente o teu poder, tua síntese de comunicação tá mais evoluída do que a minha nesse momento, mas estou aprendendo contigo agora. Né? Então eu sou grato por ter essa oportunidade também e espero também ser um dos teus mentorados em algum momento. Vai ser um prazer. Mas continuando assim o papo, eu gosto muito dessa questão mental. Tá. Sabe? Que mindset, aquele desenvolvimento da mentalidade. Eu procuro não usar muito mindset, porque a galera já tem o bloqueio, né? Eu falo mindset... Ele fala coach, né? Coach, meu Deus, não precisa nem parar de escutar na hora, tá ligado? Porque virou uma coisa maluca. Mas, na tua opinião, assim, né? Em termos de peso. Peso, né? tá. De peso. Quanto que a gestão emocional impacta nas pessoas? Eu até tenho minha opinião, eu até imagino até o que tu vai dizer, mas eu prefiro que tu evolua em relação a isso. Porque eu vejo isso, principalmente financeiramente. Né? Eu passo ainda muitas vezes com isso, né? De ter aquela coisa do impulso e acabar gastando pela emoção ali, né? Essa pergunta que tu fez é muito boa, né? Então eu gostaria que tu elaborasse melhor aí pra gente. Inclusive, se puder acrescentar umas pitadinhas de dicas aí no meio do caminho. Eu vou colocar algumas coisas aqui pra nós, assim. Eu iniciei a minha jornada pelo desenvolvimento humano, tá? Então, eu nunca tive o objetivo de me tornar palestrante. Todas as vezes que eu fui buscar um treinamento foi para sanar uma deficiência pessoal. E isso foi despertando curiosidade de algumas pessoas através da minha comunicação, da minha linguagem, daquilo que eu postava na internet. Vamos traduzir umas coisas aqui para vocês. Presta bastante atenção. Presta bastante atenção porque isso vai fazer diferença para ti. Vou contar um pouco de história para dar todo o contexto. Até 1994, existia um único teste que, de acordo com alguns cientistas e especialistas, era o que determinava o teu futuro. O teste do QI. Sim. Então, QI alto vai ser alguém. Gênio. Traduzindo pro português aqui, pro nosso tradicional. O cara sentava na frente da professora, esse aqui vai ser futuro. Turma do fundão, vocês... Deus vai cuidar, né? Deus vai cuidar de vocês. Pois bem, 1995, isso já foi sendo lapidado há bastante tempo. Em 95 tem um cara chamado Daniel Goleman. Daniel Goleman, ele lança um livro chamado Inteligência Emocional. Tá? E aí vem o QE, Coeficiente Emocional. E lá ele cunhou 5 principais itens que são os pilares da inteligência emocional quando eu trabalho com as pessoas. Quando eu falo de inteligência emocional, para qualquer palestra, qualquer ambiente que eu vou palestrar, eu digo para as pessoas assim, ó,
Eu vou te fazer essa pergunta, tá? Vou cometer essa... Vou te botar nessa saia justa. É isso aí. Quando tu fala... Assim, ó, principalmente, se eu te disser assim, ó, tu precisa de mais inteligência emocional. O que vem, primeira coisa na tua cabeça que tu precisa desenvolver? Preciso estudar mais. Tá, inteligência emocional. O que é hoje pra ti, se alguém te disser? Me conceitua, assim, de forma bem simplista. Eu saber identificar meus sentimentos e Cara, trabalhar perfeito, eles. tá? O que as pessoas majoritariamente elas dizem? Eu preciso identificar melhor meus sentimentos ou preciso controlar mais as minhas emoções. Sim, tá? controlar É isso que as pessoas dizem. Só que aí, olha quão profundo é. De acordo com alguns estudos, não comprovados, mas são aquelas pseudociências, elas falam o seguinte: 30% do teu sucesso é QI, hard skill. Hard skill. Tá? 50% é coeficiente emocional, então inteligência emocional, 50%, tá? E 20% aí da nossa conta é o fator sorte. Isso quem tá dizendo não sou eu, nasci em Nicolas Taleb. Sim. Tá? O que é o fator sorte? O cara que inventou a máquina de escrever quando precisava, ele estava no momento certo, na hora certa. É quase o acaso. Quase o acaso. Por exemplo, Gurgel, que é o cara que inventou o carro elétrico. Sim. Quando ele inventou, não fazia sentido naquela época. não fazia sentido porque não tinha nem eletricidade o suficiente para suportar uma carga de um carro elétrico. O Musk pegou num outro timing e teve mais sorte que o Gurgel. Então nós temos esse elemento. 50% então coeficiente emocional, correto? Sim. Só que aí tu pega o seguinte, o coeficiente emocional, ele é dividido em 5 pilares. Vamos começar. Primeiro deles, autoconhecimento. Segundo deles, gestão da emoção. Gestão emocional. Terceiro dele, empatia. O quarto, diálogo interno, que a gente chama de self-talk. É a conversa que tu tem contigo mesmo. Já vou dar exemplo. Sim. E o último dele é sociabilidade, a habilidade social. A habilidade que tu tem de criar esse networking, de se conectar com as pessoas, de gerar influência nelas. Só que aí tu pensa o seguinte comigo. 50%, 5 pilares. Então, 10% cada pilar. A maior parte das pessoas acha que inteligência emocional é só gestão da emoção. 10% só. 10%. Se fosse 100%, é 20% só. E ainda assim? 80% jogou no lixo. Sim. Por quê? Porque as pessoas não se aprofundam nesse conceito. Autoconhecimento. Meus traumas, meus valores, meus princípios, minhas fortalezas, minhas fraquezas. É a mesma coisa. Tu tem 1,70 m. Se tu, mesmo que tu seja um cara muito inteligente, se tu tentar ser jogador de basquete, vai ser bem difícil. Vai ser muito difícil. Então, tuas fortalezas e as tuas fraquezas. Sim. Se eu, Carlos, decidir ser jockey, vai ser difícil porque tu é muito alto. Tu entende? Pra ser um jockey, no caso. Pra ser um jockey. Então, eu preciso entender quais são as minhas fortalezas e as minhas fraquezas. O que eu posso ter uma natureza muito boa e o que a minha natureza não me propicia. Não ajuda, né? Não ajuda a fazer. Outra coisa, tem um conceito do Howard Gardner, que ele fala sobre as 12 habilidades. As habilidades múltiplas é o conceito. Então, por exemplo, eu, Carlos, eu sou péssimo com uma coisa chamada geometria, espaço, essas coisas. Então, se eu fosse engenheiro, arquiteto, decorador, seria muito ruim. Eu, Carlos, eu tenho uma voz, que tu pode ver que não é de um cantor, apesar de ser um bom comunicador. Então, tem coisas que a minha natureza não me ajuda. Talvez eu precise de um pouco mais de treino, mas que não é uma vantagem competitiva. Não é aquela coisa que se eu e tu começar a treinar, um cara vai sair tocando e eu vou precisar de pouco mais de aula. Então, quando eu me entendo, quando eu me conheço, eu consigo ir por um caminho que eu tenho uma vantagem competitiva. Primeiro pilar. Segundo pilar, gestão da emoção. Eu preciso identificar e saber o que fazer com isso. Sim. Terceiro pilar, empatia. Empatia não é me colocar no lugar do outro. Empatia é eu ter compaixão pelo outro. O que é bem diferente. Porque tu tem uma realidade, eu tenho outra. Eu não tenho como me colocar no teu lugar. Sim. A tua vida, quem viveu foi tu. Eu posso simular o que mais ou menos tu deve estar sentindo. Mas não é a mesma coisa. Então, compaixão é respeito o que ele está sentindo. Eu entendo que o momento não é propício. E isso é difícil muitas vezes, num dia como hoje. É uma habilidade, eu diria que é bem difícil. Muito difícil. Para mim, é a mais difícil, tá? Sim. Eu sou um cara que eu carrego muito do militarismo. Então, é muito difícil pra mim quando uma pessoa combina qualquer coisa comigo e ela diz assim, mas você sabe o que é, que não sei o que. Cara, eu tô pouco me lixando. Já deu desculpa, já bloqueia, né? Entendeu? Porque eu não tenho empatia com aquilo. Sim. Tu combinou comigo, tu tem que cumprir, mano. Só que eu não quero entender o que tu tá passando, entendeu? E isso é meu, é natural meu. Tem o quarto, então, é o self-talk, o diálogo interno, tá? Automotivação é o nome correto. O que é automotivação? Automotivação é quando tu fala que tu vai começar a academia na segunda, chega na segunda e diz assim, ó,
E se eu não for? Na outra segunda eu começo. E é aí que as pessoas pedem pra elas mesmas. Porque acontece, ela diz assim, eu vou fazer uma dieta. Diz assim, mas tem que ter uma despedida. Tô garantido. Entendeu? Então... Aí no domingo tu come tudo que puder, porque na segunda vai começar. Aí então a gente tem o diálogo interno, que é onde as pessoas, na minha cabeça, elas pedem pra elas mesmas. Sim. E a habilidade social. Então eu preciso trabalhar 5 pilares pra eu conseguir desenvolver de fato o que as pessoas chamam de inteligência emocional. O conceito de verdade. É muito mais profundo. E como tem uma porcentagem grande em questão do sucesso, né? Na minha visão, faz muito mais sentido começar por aí. Porque se tu domina todos esses pilares emocionais, tu consegue trabalhar o hard skill, que é o restante. É o que eu faço. Exatamente. O meu treinamento chamava Vida Extraordinária. Tá? Esse treinamento. O Matheus participou da 2ª turma, eu lembro até hoje. E lá eu trabalho o quê? Eu falo assim, ó, é muito mais fácil... Olha essa frase vai ser legal. Pra quem tá assistindo, também vai ser legal. Olha, é o corte agora. Esse é um corte legal. Quer ver? Olha essa analogia que eu vou dar. Tu conhece a tua casa? A tua casa, tu conhece ela? Sim. Sabe de onde é que estão as coisas? Sim. Se tu chegar e não tiver luz, tu consegue fazer algumas coisas dentro da tua casa? Sim. Maravilha. Mas tu consegue correr? Não. Tá. Olha o que eu quero te dizer. Quando tu tem clareza, tu tem velocidade. Então, se tu tiver luz na tua casa, tu consegue correr. Sim. Tá? Quando tu tem clareza sobre ti, tu ganha velocidade sobre o teu caminho, o teu destino. Faz todo sentido. Então, quando eu trabalho a inteligência emocional com esses 5 pilares que eu trabalhei pra ti, e eu sempre dou foco, na primeira, que é o autoconhecimento, eu ganho muita clareza de quem eu sou. Então, eu consigo entender os meus traumas, eu consigo entender os meus princípios, os meus valores, eu consigo entender minhas habilidades e as minhas fraquezas. Então, se eu, Carlos, consigo entender no que eu sou bom e no que eu não sou tão bom, e quais são os traumas que eu carrego, seja ele financeiro, de relacionamento, do que é, eu sei muito claro o que eu preciso trabalhar. Então, eu paro de gastar tempo com coisa que não faz sentido. E consegue também entender o que evitar. Esse ambiente não me faz bem, essa pessoa não me faz bem. Isso aqui me dá um gatilho. Exatamente. Isso aqui me desencadeia tal coisa. Então, quando eu comecei a trabalhar o desenvolvimento humano, eu ganhei muita velocidade. Porque aí eu comecei a dizer assim, fiz um coach lá e o cara, o que tu gosta de fazer? Cara, eu gosto do exército, quando vai os alunos pra lá, eu ensino eles o que a gente faz lá. Tu gosta disso? Eles entendem? E o que tu faz? Não, eu estudo antes pra conseguir passar pra eles. Sim. Cara, tu tem uma habilidade professoral legal. Sim. Pode focar nisso. Tu pode focar nisso. Aí no multinível, eu gostava de ser o cara que abria as palestras pros outros. Olha só, gosta de se expor. Sim. Cara, tu tem uma habilidade legal de comunicação. Vamos trabalhar isso aqui? Vamos. E aí eu consegui entender. Aí, qual que é o trauma? Eu fiz os Segredos da Mente Milionária, eu fiz o curso. É legal. Presencial com o Tio Haverwack em São Paulo, 2016. E lá eu consegui entender que a minha família foi sempre uma família que tem muita habilidade de fazer dinheiro. Tá? Meu pai ganhava 10 salários mínimos em 90. É coisa. É coisa, tá? A minha mãe foi uma cabeleireira que ela fez a primeira turma de formação do Senac, ou segunda turma do Senac. E ela deu aula na Embeleze por muitos anos. Então é uma pessoa que foram muito bem sucedida naquilo que se propuseram a fazer. Mas que com muita dificuldade conseguiram adquirir suas coisas. O que é contraditório, na verdade, né? Se pensar nisso. Entendeu? Porque sempre faltava grana, faltava gás, queimava o chuveiro, o carro estragava, alguma coisa sempre acontecia no contexto. O que eu entendi lá? Eu falei, cara, eu preciso quebrar algumas crenças financeiras, porque eu também tenho muita habilidade de fazer dinheiro. Eu não te contei isso, mas durante o período do exército, eu era militar, garçom e barman, e eu produzia eventos em casas noturnas, como eu te falei aqui em Porto Alegre, e isso por muito tempo. Tu acha que eu era um cara bem sucedido ou mal sucedido financeiramente? Bom, pelo que tá me contando agora, provavelmente mal. Ou seja, ganhava muito dinheiro, né, fazia muita grana, mas ela não ficava contigo. Não ficava comigo. Ou seja, eu estava repetindo um padrão de comportamento da minha família. Exatamente. Então eu precisava mudar o meu modelo mental, porque as referências financeiras que eu tinha eram dos meus pais. Então eu precisei fazer uma ressignificação, fazer cursos, fazer treinamentos para conseguir ter um modelo mental diferente. Hoje eu sou investidor. Sim. Hoje eu tenho carta de consórcio, hoje eu tenho investimento, hoje eu tenho negócios. Então hoje eu tenho 5 negócios que eu toco. Então o que acontece? Eu comecei a quebrar alguns ciclos da minha vida, mas para eu quebrar, eu precisei gerar luz naquilo que era a sombra. Sim. Carlos, e é muito interessante tu falar isso, porque assim, eu me espelho, tá? Porque eu passei pelo mesmo processo, o mesmo processo. Durante muito tempo, eu fiz muita grana, mas isso não se traduziu em resultados para mim, de adquirir bens ou fazer coisas diferentes. De ver onde é que tá a grana, tipo aquele negócio assim, cara, eu ganhei tanto, onde é que tá esse dinheiro? Essa é a frase, né? Essa é a grande pergunta. E eu precisei passar por esse processo também, de me entender, de conhecer, de saber onde eu estava errando, o que me dava os gatilhos. Então eu sou prova viva disso.
corroboro. E a gente está se conhecendo praticamente hoje, né? Verdade. Pessoalmente. Tivemos um contato antes. Só. E faz total sentido. E aí, nesse processo, né, de aprendizado, eu também entendi que a gente representa, a gente replica, na verdade, o comportamento dos nossos pais. Porque eu comecei a olhar, minha mãe nunca tem dinheiro, né? A vida dela inteira foi assim, ela pegava o dinheiro e saía, torrava. Pagava tudo que é conta, depois e gastava, entendeu? Meu pai é a mesma coisa. Então, durante muito tempo, eu sempre fui muito bom em fazer grana, né? Acho que a gente era parecido nisso também, mas péssimo em gerenciar isso. Gestão. Então, por exemplo, hoje eu consegui tocar os projetos, investir, né, em vários negócios, né, como a Aurum AE também, justamente por isso, por essa clareza. Demorou quase 30 anos para eu conseguir ter esse caminho, de ter essa ponte, né? Alguém que joga para outro lado lá. Exato. Eu sempre fui muito cabeçudo, como eu falo, né? Então eu não escutava qualquer pessoa, a pessoa ia me dizer, eu falei, sei eu que sei. Esse eu que sei me ferrou demais, assim. Mas indo nessa linha, Carlos, porque eu gosto muito de falar do empreendedorismo. Vamos lá, né? Eu gosto. Porque eu entendo que quem topa empreender, ele tem que ter uma mente blindada, né? Tem que estar muito bem preparado para vários pontos. E tu acredita... A minha pergunta sobre empreendedorismo é a seguinte: tu acredita que isso realmente pode mudar a realidade das pessoas? O quanto que isso... Porque cada vez eu percebo um movimento de anti-CLT, né? Tá. Ninguém mais quer ser CLT. Mas as pessoas, na tua visão, estão preparadas para ser empreendedores? Não. Eu imaginei que ia falar. Então, assim, na tua vivência, né, como mentor, como treinador, enfim, a gente já falou dessa parte emocional, né? Isso, com certeza a gente já entendeu que é uma deficiência, isso é fato. Fato. Né? Mas tirando esse preparo, o que tu acredita mais que realmente falta nos empreendedores? Eu imagino a tua resposta já, porque a gente já conversou um pouquinho antes ali, mas eu queria que tu compartilhasse com todo mundo. Eu vou trazer... Eu gosto de conceituar o que eu tô dizendo. Primeira coisa, tem um livro muito bom chamado O Mito do Empreendedor. Tá? E no Mito do Empreendedor ele conta uma história muito breve, que eu vou tentar resumir aqui da melhor forma possível. Muitas vezes tu tem um cara muito bom tecnicamente. Esse cara bom tecnicamente, muitas vezes ele percebe que boa parte da receita da empresa vem por causa da capacidade que ele tem de executar o serviço. E qual que é o pensamento que passa na cabeça dele? Se eu abrir o meu negócio, eu fico com boa parte desse dinheiro pra mim. Exato, eu que vou fazer, vou pegar tudo pra mim. Eu que vou fazer, vai ficar tudo pra mim. Os clientes são meus, quem cliente sou eu, tudo é comigo. Isso é muito bom. Isso mostra que esse cara, ele é capacitado. A hard skill dele é muito alta. A hard skill dele é muito alta. Ele tem uma capacidade técnica muito boa. Eu acho que é importante, desculpa te interromper, Carlos, a gente explicar pro público o que é o hard skill. Hard skill, assim, eu sei muito sobre aquela área que eu decidi fazer. Então, se eu sou um técnico em eletrônica, o cara ele sabe muito de eletrônica, ele sabe consertar. Se o cara é um TI, né, hoje não é mais TI, mas conserta computador, manutenção de computador. O cara entende tudo de RAM, de memória RAM, de cooler, de processador, de HD, de SATA. Ele entende nem sei mais SATA, né? SATA, Acho que não existe mais SATA. SSD agora. SSD. Ele entende tudo de computador. Então, esse cara é muito bom tecnicamente. Hard skill dele, altíssima. Porém, qual que é a maior deficiência? E onde eu mais entro? Hoje eu tenho um trabalho de advisor. Né? Então, eu tenho um produto que é o conselheiro. Onde eu faço o one-on-one direto com o CEO da empresa. E de onde que saiu isso? Porque eu tenho uma frase da Fundação Napoleão Hill, que é o seguinte: quem não tem pra quem prestar conta, não presta conta pra ninguém. Faz incrível, né? Então, quer dizer, eu sou o dono, CEO da minha empresa. Vou responder pra quem? Pra quem que eu respondo? Pra quem que eu tinha uma task pra entregar, uma tarefa? Pra quem que eu presto conta se eu fiz ou se não fiz? Não, tu vai jogando tudo pra debaixo do tapete e a coisa vai acontecer de qualquer jeito. Faz quando quer. E hoje eu sou esse cara que eu tô ali cobrando o CEO. Legal. Entendeu? Então a gente tem, essa aqui são os entregáveis da semana. Semana que vem eu volto, vou ver se tu entregou e o que tu fez. É isso que eu faço com o cara pra fazer o negócio tracionar. Pois bem, voltando pra história. Então as pessoas, elas decidem abrir um negócio, ela vai lá, pega muitas vezes um dinheirinho guardado, ou um empréstimo, ou pega um dinheiro com alguém, enfim, abre o negócio dela. Aí aquilo que era um sonho vira um pesadelo. Por quê? Porque agora ela percebe que a última coisa que ela faz é a sua habilidade técnica. Exatamente. Porque agora tu precisa ser um bom marqueteiro, ser um bom vendedor, tu precisa ser bom em atender pessoas, tu precisa ser um excelente negociador com fornecedor, tu precisa entender sobre gestão financeira, gestão de pessoas. Então, a financeira, o que é o CMV? Eu chego em empresa hoje com um faturamento de 6 dígitos, que eu pergunto pro cara assim, qual que é o teu EBITDA? Qual que é a tua margem de contribuição? Quanto que tu tá pagando de CMV, de CSV? Nem ideia. Passou pra de letrinha pra eles. É isso aí, cara. Só que, o que eu falo muito pros meninos ali quando eu tô dando a mentoria pra eles?
É tua obrigação saber. Ah, mas eu não estudei pra isso. Então que tu não tivesse aberto um negócio. Então comece a estudar agora, né? Entendeu? Tu não é velho demais pra aprender. Porque eu também não nasci sabendo. E quando eu entendi que boa parte dos negócios eles quebravam não por falta de cliente ou por falta de dinheiro, e sim por falta de gestão, eu fui começar a entender. Eu fui estudar sobre isso, entender o que é o EBITDA, o que é o margem de contribuição, o que é Lagir, como é que eu calculo o equity, o valuation, como é que eu faço para calcular a hora de trabalho de um colaborador. Eu mergulhei nesse trabalho porque eu entendi que é isso que vai fazer a sobrevivência. Porque não falta cliente no mercado. Sim. E eu vou te fazer uma pergunta mais capciosa ainda. Vai lá. Tá? Como eu falei, a marca ela é nichada, né? Tá. Tá falando do povo afro-brasileiro, do povo negro. E aí, vamos sermos realistas. Vamos né? lá. Aqui, a grande maioria da população são pequenos empresários. Sim. Pequenos. 70% é pequeno O empresário. cara vai lá, compra alguma coisa no Paraguai, em São Paulo, revende, faz doces, faz salgados, são pequenos empresários. Total. E eu sei a resposta, mas eu vou te fazer essa pergunta para dar a oportunidade de evoluir, elaborar. Tudo isso que tu me falou agora, se encaixa nesses pequenos empresários também? Nesses pequenos negócios? Total. Ou é uma coisa, não, quando a minha empresa tiver grande, tiver Não. com 15 funcionários, cara... Não. É que tudo... Vamos lá, vou responder a pergunta para que a pessoa consiga se situar dentro do que eu vou dizer. O quanto que é importante isso? O quanto é importante. Tudo depende do teu contexto. Tá? O que é o contexto? É tu entender a tua fase. Uma coisa é tu pegar vamos pegar assim, uma Gerdau, uma Coca-Cola da vida. Cara, é uma fase onde tu tá falando em cultura empresarial, tu tá falando de inovação, tu tá falando sobre M&A, os caras estão falando sobre uma linguagem muito específica daquela fase. Sim. Qual que é a tua fase? Eu tava hoje passando... Tem um lugar que eu treino faz 3 anos, tá? Seguidos. 3 anos que eu treino seguido. E eu passo por um lugar onde esse lugar ele já foi 2 negócios. Em 3 anos, 2 negócios estiveram lá. E quando tu é um pequeno empreendedor, o que tu tem que perceber? Se tu tem produto, uma compra errada te quebra. Sim. Uma precificação errada te quebra. Então, quando tu é pequeno, tu tem que ter muito, muito, muito bem claro qual que é o teu centro de custo. Quanto que me custa isso aqui? Quanto que me custa a minha hora? Quanto que eu pago de aluguel? Quanto que não sei o quê? Porque uma compra errada, que é um estoque que fique parado, pode representar uma falência para ti. E o efeito é muito mais imediato. O efeito é muito rápido. Então, sabe, quando tu é pequeno, tu tem que sentar e aprender sobre finanças. Além do que, para mim, os pilares de qualquer negócio, e depois a gente vai construindo os andares. Qual que é o pilar de qualquer negócio? Qualquer negócio. Marketing. Tu tem que saber fazer propaganda do teu produto. Outro pilar de negócio. Vendas. Tá? Outro pilar. Não produto, como é que eu vou dizer assim? O produto da forma como tu entrega pro teu cliente, a experiência do teu cliente, ele é um pilar. Sim. Porque se o teu cliente tiver uma experiência ruim, ele não volta. Se o teu cliente tiver um mau atendimento, ele também não volta. Tá? E geralmente quando a pessoa tem um atendimento ruim, ela fala para mais pessoas. O detrator, ele atinge até 10 pessoas. E um advogado, um promotor, ele atinge uma pessoa. Exato. Tá? E isso é dados atuais de mercado. E qual que é o quarto pilar? Finanças. Cara, não tem como. Cara, eu quero montar um negócio redondo, assim. Um negócio que não é certeza de sucesso, mas ele também não é certeza de fracasso, porque, cara, até se tu estiver quebrando, tu quebra de maneira elegante. Sim. Porque tu diz assim, não vai dar mais. Parou. Para. Quando tu não tem noção disso, tu pega um empréstimo, aí tu roda no teu cartão, ou seja, tu começa a cavar o buraco, que nem tu falou. Exatamente. Em vez de tu parar de cavar, tu começa a cavar mais. Esse mês não deu, mas mês que vem é melhor. Vai dar certo. Vai dar certo. O quê? Na raça e na coragem. No instinto, né? No instinto. Cara, quando tu tem um DRE, quando tu tem um fluxo de caixa, quando tu tem uma previsão financeira, quando tu sabe, olha, eu vou fazer essa campanha. Que nesses tempos eu cheguei pra dar uma mentoria pra um cara, ele tinha uma loja de vestuário, e era outubro, se eu não me engano. E aí eu cheguei pra ele assim, ó, como é que tá o teu calendário anual? O calendário anual. E ele, não, agora eu vou sentar pra pensar na Black Friday. Eu falei, não precisa. Ele, não, por quê? Já foi, irmão. Já era. Se tu for ligar pro teu fornecedor comprar agora, tu vai pegar o resto. Tá? A campanha, se tu não tiver aquecida, tu não saber o que tem de grade, tu não vai conseguir fazer um Black Friday decente. Então é o seguinte, nem entra na Black Friday desse ano, pensa no teu Natal. Não somos moda, nós temos origens. Carregamos no rosto a história que não pedem permissão e conquistas que não precisam ser anunciadas. Somos feitos de ancestralidade, disciplina e identidade. Acreditamos na elegância que não grita, na força que não explica e no orgulho que sustenta em silêncio.
Vestimos memória, vestimos pertencimento. A Orum-AE existe para celebrar a realeza preta, fortalecer a autoestima da nossa comunidade e apoiar quem transforma realidades todos os dias. Não é apenas tendência, é sobre quem somos. É engraçado, Carlos, porque eu criei a Orum-AE, eu não tenho experiência com vestuário. Com vestuário, não tenho. E eu aprendi isso que você está me falando da pior maneira possível. Comecei a olhar fornecedores, ver o quanto demora para eles te atender, o quanto demora para te entregar. E aí quando chega já é outra época já. Se eu não Perdi o time. Se eu não pensar 2 meses, 3 meses antes, não vai funcionar. Eu já tô pensando no mês do Dia dos Namorados. Sim, eu também estava fazendo isso. Entendeu? Eu já tô pensando no Dia dos Namorados. Eu já tô pensando no Dia dos Pais. Eu já tô pensando em várias coisas. Porque acontece? Tu tem que... Quando tu é... O meu pai tinha uma frase que pouco tempo atrás eu fui lá e disse pra ele assim, ó, infelizmente aqui tu errou. Meu pai falou assim, ó, quando tu for o mais velho e mais maduro e tu for pro mercado, tu não pode ser que nem pato. Porque o pato ele não nada direito, não voa direito, ele não corre direito. Exatamente. Só que quando tu empreende, tu é um pato. Tu é um canivete suíço. Tem que fazer... o canivete suíço é um exemplo melhor, né, do que o pato. Cara, porque tu tem que fazer tudo, irmão. Sim. Entendeu? É diferente. Só que olha a realidade do meu pai. Era um cara técnico. Ele não era empresário, ele era um CLT. E de fato eu concordo, quando tu é um CLT, tu tem que ser exímio naquilo que tu faz. Agora, quando tu decide empreender, eu vou te dar alguns exemplos do que tu vai ter que fazer. Número 1, vender. Número 2, atender. Número 2, negociar com o fornecedor. Tá? Número 4, tu vai ter que gerir pessoas. Tu vai ter que, se precisar, tu vai ter que ir pro técnico. Entendeu? Faltou teu vendedor, quem vai ter que vender tu. Tem que vender. Então, no final das contas, tu vai ter que ter várias facetas. Então, o empreendedor hoje, raiz, que está começando, ele não pode cometer o erro que eu cometi no meu primeiro negócio, que é tu comprar esse copo por 1, tu vender por 2, tu pega os 2, come de bolacha traquinas, aí quando o teu outro cliente chega e diz assim, ó, eu queria um copo. Aí tu pensa assim, mas agora eu vou precisar que tu me adiante. Porque na verdade tu comeu o dinheiro que era do teu business e porque tu não tinha gestão nenhuma. Não tem capital de giro, Tu não tem capital de giro, não tem nada, tu não faz caixa, tu não faz reserva, tu não sabe nem quanto... O teu Prolabore às vezes é maior do que a empresa fatura, porque tu precisa sobreviver. Então, assim, cara, isso é a realidade do brasileiro. Porque, cara, tu quer dizer então que não é pra todo mundo empreender? Cara, empreender pra mim não é pra todo mundo, mas todo mundo que decidir empreender precisa se capacitar. Porque o índice que a gente tem de mortalidade de empresa é gigante. Gigante. Por quê? Porque as pessoas elas acham que elas simplesmente vão abrir um negócio e que os clientes vão entrar pela porta. E vai sair vendendo. E vai sair vendendo e rios, né? Não é vender. Cara, tem mês, eu comecei meu negócio, eu falo abertamente porque não é vergonha nenhuma, eu falo isso dentro da minha rede social. Primeiro mês de negócio de roupa, 30 mil. Segundo mês de negócio de roupa, 23 mil. Terceiro mês de negócio de roupa, 14 mil. Foi piorando. Foi piorando. O meu Natal foi pior que o meu primeiro mês. Isso com 4 meses de negócio eu peguei o Natal. Eu vendi 7 mil no Natal. E aí... E por quê? Só que aí não é só o porquê. É tu ter um diagnóstico e tu ter também, depois do diagnóstico, um plano de ação. Vamos recuperar, vamos reduzir isso aqui, vamos fazer isso aqui melhor, vamos comprar com antecedência. Tu começa a ter plano de ação. Agora, se tu não entende, se tu tá, que nem eu falo, né, de olhos vendados, tentando tocar um negócio com a fé e com a coragem, não vai acontecer. Te capacita. O próprio Sebrae, se tu entrar no site do Sebrae e botar Sebrae, ele tem dezenas de sites de cursos gratuitos. Sim. Dezenas. Não é nenhum nem dois, é dezenas. Se tu for no Sebrae, ele te dá um business plan, ele te dá um plano de negócios, cara. Te dá um conselheiro lá, né? Ele te dá um conselheiro. Então acontece, não é falta de informação, não é falta de oportunidade. A maior parte das vezes as pessoas elas estão se quebrando porque elas são teimosas. Ou, número 1, ou elas são teimosas, ou número 2, falta informação. Sim, falta o portal, né? Um portal. Ou teimosia, que nem eu falo. Tem uma coisa que eu falo aqui para os meus alunos. Eu sempre penso assim, ó, acrónimo, né? Acrônimo. O que é era? Ego, resistência ou ambiência. Se tu tá muito tempo estagnado, olha para esses 3. Ou tu tem ego demais, ou tu tem resistência. O que é resistência? É o cara que sabe que tem que fazer, mas fica protelando. Resiste, né? O ego é tipo assim, né? Esse cara não sabe nada do meu negócio. E a ambiência é o ambiente. Muitas vezes o ambiente que tu tá, ele tá te mantendo estagnado. Então faz essa autoanálise. E às vezes é os 3, né? Às vezes é os 3. Às vezes é os 3. Eu já sofri isso. Tá aqui o Cassiano. O Cassiano falando pra mim há muito tempo. Cara, tu precisa estar no YouTube, precisa estar no YouTube, precisa estar no YouTube. Aí passou 2 anos,
A próxima trend do mercado é o quê? Todo mundo tá indo pro YouTube. Aí eu, Cassiano, acho que a gente vai ter que ir pro YouTube. Teimoso. Aquela cara, Né? De cara de mãe que diz assim, te avisei. Eu te avisei, né? Só que eu tava sendo resistente. Porque eu tava no meu canal ali, meu Instagram tava crescendo, a gente tava fazendo um bom trabalho. Ele já tava vislumbrando isso, antevisão. E eu tava ali resistente sobre aquilo que realmente estava acontecendo na minha frente. O que é resistência? E eu me identifico muito com isso, tá? Durante, como eu falei, eu mudei o nome, eu falo que eu era cabeça dura. Então, eu tinha meus mentores, né, como eu já te comentei, mas se qualquer outra pessoa fora desse ambiente viesse me falar alguma coisa, eu não escutava. Automaticamente eu bloqueava, eu achava que aquela pessoa não sabia nada do que estava falando. E com o tempo eu aprendi a ser diferente. Porque a gente nunca sabe de onde vai vir a informação, né? E isso é incrível. Eu aprendi já coisas incríveis com pessoas que eu nem imaginava. Às vezes tu tá conversando com um porteiro, tá conversando com um Uber, e aquela pessoa te dá um insight ali naquele momento e tu está preparado para escutar, né? Tem que ter escutativa. Ontem eu fiz um stories, eu tava assistindo um history e teve uma frase que eu peguei, anotei e falei, cara, eu vou falar sobre isso aqui. A frase era a seguinte: o mundo é uma eterna sala de aula. Boa. Tudo é aula. E aí, quando o Abílio foi no podcast, o Abílio falou exatamente sobre isso. Falou assim, cara, pra mente preparada, tudo é uma aula. Então, todo mundo tem alguma coisa que pode te ensinar de bom ou de ruim. Seja aquilo que tu vê, cara, isso aqui é uma coisa que eu pretendo não fazer. E tem aquela coisa assim, cara, isso aqui é muito interessante. Só que a gente só vai conseguir ter essa percepção se a gente tiver uma autopercepção. Porque primeiro tu precisa te entender e dizer assim, cara, eu tô sendo cabeça dura em alguns aspectos, tem coisas que as pessoas me disseram que eu deveria ter feito que eu não fiz. Então agora isso baixa a minha blindagem, baixa o meu ego e eu começo a olhar para coisas que antes eu não olhava com aquele olhar de contemplação, de olhar e dizer assim, cara, isso aqui é interessante. Legal. Só que isso é um trabalho de humildade. Porque conforme a gente vai crescendo, a gente começa a encher um pouco a pompa. É normal. É normal, é natural, é do ser humano. Sim. Só que a gente precisa estar sempre vigiando para que isso não aconteça. Tem uma frase boa que é assim, ó, o mesmo bolso que entra o ego não entra o dinheiro. Hoje a gente tá cheio de frases impactantes aqui. Né, entendeu? Mas é verdade. Mas é fato. Se eu ficar com muito ego, talvez eu vou começar a perder um dinheiro, que nem ele falou. Eu tive ego quando ele falou para mim. Quem sabe se eu não tivesse no YouTube 2 anos, não sei, a gente não sabe. Tivesse 2 anos atrás, hoje talvez eu nem estaria monetizando o meu YouTube. Sim. Mas eu teria um novo canal de atração para o meu público, onde teria pessoas consumindo meu conteúdo. Então aquilo, o mesmo bolso que entra o ego, não entra o dinheiro. Eu tenho que escolher qual dos dois eu quero. Legal, isso eu vou sempre trazer para o meu momento aqui, Vai lá. Porque são histórias, né? E depois que eu aprendi isso, claro, eu não conhecia essa frase ainda que tu falou, mas quando eu aprendi isso foi quando eu resolvi montar o time da Auron-E. Tem a Madu, tem o resto das pessoas que estão no time, e eu escuto muito, né? Antes eu não era assim, eu não escutava, eu fazia o que eu achava, né? É o que sei. Hoje, claro, ainda é um trabalho que eu estou fazendo, né? Mas eu já consigo escutar, aceitar a opinião contrária, e não, beleza, vai, tem autonomia, faça aí. Muito bom. Né? Mas não delegar, né? Mas delegar. Bom, por isso que eu falei, eu ainda vou ser o teu mentorado aí, né, cara? Tem uma outra, eu gosto muito dessas reduções, né? Tem uma coisa que fala qual que é o significado de time, tu já viu essa? Não. Toda iniciativa é melhor em equipe. Mais uma vez. Toda iniciativa é melhor em equipe. Cara, é muito melhor quando tu tem pessoas inteligentes, competentes, pessoas engajadas do teu lado, pensando junto contigo, porque a gente sabe que 2 cabeças, 3 cabeças, 4 cabeças pensam melhor do que uma. E aí entra muito daquilo que tu falou anteriormente. Não é sobre a gente estar ouvindo a opinião de qualquer pessoa, mas é pessoas que compraram a tua ideia a partir do momento que eles toparam fazer parte do teu time. Sim. Então é interessante que tu dê esse espaço para que eles também contribuam, porque no final das contas eles investiram o tempo deles no teu sonho. Exatamente. E não existe nada mais valioso do que o tempo. Não existe mais. Então, quando a pessoa diz assim, eu percebo isso, eu percebo aquilo, talvez aquilo não seja para aquele momento. O Cassiano trabalha comigo há bastante tempo e eu sempre falo isso para ele. Eu amei a tua ideia. Talvez ela não sirva para o nosso momento, mas ela não vai ser descartada. Sim, exatamente. Ela vai para um backlog, tu tá familiarizado, né? Ela vai para um backlog e talvez num outro momento, quando a gente estiver muito melhor do que a gente está hoje, que a gente tenha talvez condições de dar um aporte ou fazer alguma coisa, ela vai vir de novo. Ela não vai ser descartada. Porque toda vez que ele me traz uma opinião, ele não está me trazendo algo que está querendo me prejudicar. Ele está trazendo algo que ele vislumbra para o meu negócio que pode ser propício para a gente ganhar mais dinheiro. Então eu não estou descartando aquela opinião. Eu trago o quê? Cara, eu vou guardar isso aqui, porque num dado momento a gente vai fazer isso aqui tracionar, seja com dinheiro, seja com o apoio de alguém, seja com um outro parceiro, a gente vai fazer alguma forma disso aqui acontecer. Sim, sim. Entendeu? Sim. Mas é interessante a gente olhar. Toda iniciativa é melhor em equipe. Sempre vai ser. Legal, top. É muito bom isso. Isso trazendo para a história da Auron-E, né? A Auron-E é uma ideia que eu tive há 10 anos atrás. Naquele momento eu não estava preparado para esse negócio.
Eu idealizei, comecei, falei, cara, eu não estava preparado, nem financeiramente e nem tecnicamente para conseguir Boa. fazer isso. E aí, recentemente, ela retornou, né, de uma maneira muito forte. Então, para mim, é um propósito. Né? A marca, para mim, ela tem um propósito muito grande, é muito além de grana. Né? Hoje eu já consigo me sustentar, eu já tenho minha profissão, já faço outras coisas. Eu não, na teoria, né, eu não precisaria estar investindo meu tempo, né, e saúde também, que um negócio nunca é fácil. Né? Então, bom, tá aí a pessoa que vai me dizer mais do que qualquer outra, né? Então, assim, desculpa, Carlos, a gente está se encaminhando mais por fim, mas eu ainda tenho algumas coisas que eu quero falar. Bora lá. Né? Tem uma pergunta que eu quero muito te fazer, não é uma pergunta técnica, é uma pergunta mais de cunho pessoal, né? Que é, o que é sucesso para ti? Legal. Eu tava pensando nisso quando eu falei sucesso a primeira vez. O Lair Ribeiro, ele tem um conceito que eu gosto muito. Tem um livro dele que ele começa contextualizando o que é sucesso. Porque hoje a gente tem esse negócio, sucesso é muito individual. E concordo contigo. Ele fala o seguinte, né? O que é ser feliz? Né? Felicidade é tu gostar daquilo que tu tem. Sim. Eu sou feliz com o que eu tenho. Felicidade. O que é sucesso? É tu conquistar aquilo que tu queria. Legal. Aquilo que tu queria. Não é aquilo que eu queria, não é aquilo que a Malu queria, é aquilo que tu queria. Então, o que é sucesso pra mim? Eu vejo que o sucesso pra mim, ele contempla várias áreas. Se eu pudesse resumir, tem duas grandes coisas pra mim que são muito sucesso, tá? Primeira delas, a minha família. Não tem nada melhor do que tu saber que tem alguém que tá esperando por ti. Cara, não tem. A minha família é tudo. Eu lembro de um treinamento que eu dei, foi o penúltimo NP, perdão. E foi a primeira vez que meu pai estava presente. Depois de 7 NPs, eu acredito, né? 7 NPs. Primeiro que meu pai estava presente. E meu pai saiu de lá e falou o seguinte: eu tenho muito orgulho de ti. Eu só ouvi coisas boas a teu respeito. Nossa, isso daí é impagável. Como é que tu compra isso? Não compra. Cara, não tem, entendeu? Então, o dia que eu saí, viajei, eu tive um problema no meu voo. Pra voltar, eu demorei um dia a mais. Cheguei em casa, minha filha falou: tu disse que tu voltava antes. Eu tava com saudade. Nossa, sim. Sucesso é isso. Tá? E tem uma segunda coisa que eu penso. Quantas pessoas vão ser impactadas por aquilo que tu fez em vida? Não é sobre dinheiro. Porque tu não leva dinheiro pro caixão. É outro jogo já. É outro jogo. Cara, tem uma frase, é um texto. Um dia eu posso mandar se tu quiser, se fizer sentido pra ti. Vou querer com certeza. Que é do Zig Ziglar, tá? Tem um livro chamado Além do Topo. Sim. E nesse livro Além do Topo, ele manda um livro, ele contando a história, e o editor devolve pra ele. Ele fala assim, ó, tu não pode dizer para as pessoas irem além do topo até que tu determine o que é o topo. Aí ele manda o livro de volta, aí depois ele diz, agora tu pode contextualizar. E ele resume da seguinte forma. Quando tu vai estar além do topo, o dia que tu chegar na frente do Criador do Universo e ele dizer pra ti, tu foi um servo bom e fiel, seja bem-vindo. Top. Cara, servo bom e fiel. Sim. É tu cumprir aquilo que foi colocado dentro de ti. É o teu talento. É a tua habilidade, é o teu propósito. Então, não tem nada que se pague mais do que tu saber que tu realizou aquilo que tu tinha como objetivo primário. Entendeu? E eu tenho esse objetivo comigo desde o início, que é o quê? Eu tenho que impactar a maior parte de pessoas que eu puder. Como? Não é através do meu conteúdo, é através daquilo que eu vivo. É a tua vivência, é aquilo que tu faz no teu dia a dia. Porque é fácil tu subir no palco e querer impactar as pessoas com um monte de palavra bonita. Sim. Mas é mais difícil tu ser exemplo daquilo que tu faz no teu dia a dia para as pessoas e elas dizem assim, cara, tu me inspirou a ler, tu me inspirou a ser uma pessoa melhor, tu me inspirou a ler, tu me inspirou a tratar meu filho melhor, a ter tempo de qualidade. Então, o quanto tu é capaz de inspirar as pessoas através daquilo que tu fez enquanto estava aqui presente. Palavras inspiram, né? Mas o exemplo arrasta. Arrasta. Muito, muito, muito. Eu acho que sucesso pra mim é isso, de verdade, assim. Que nem eu falo, eu falava mais isso no passado, talvez por uma crença, não sei, eu parei de falar, mas eu falo assim, cara, eu não tô preocupado com quanto dinheiro eu tô ganhando. Porque dinheiro eu ganho e perco. Sim. Entendeu? Né? Não é a melhor maneira, porque a gente vive num mundo capitalista e eu preciso do dinheiro. Mas se eu tiver todo o dinheiro do mundo e eu não tiver essas coisas que eu te falei, de que serve meu dinheiro? E eu passei por isso já também. Já passei por isso. Tava com a conta recheada e não tava feliz. Por quê? Entendeu? No meu sucesso não estava atingido. E eu acho que... Eu falei que eu estava terminando, gente, mas esse assunto é tão interessante que tu falou em propósito, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas ainda não entendeu o seu propósito. Isso é um desafio. Né? As pessoas que eu convivo, pelo menos, elas estão fazendo alguma coisa
pelo Sim. dinheiro. Ainda estão naquela corrida dos ratos. Sim, Trabalha pra pagar conta e tal, mas tu gosta do que tu faz? Não, faz pela grana, entendeu? Eu acho que talvez o próximo desafio seria isso, né? Ajudar as pessoas a encontrar o que elas querem fazer, né? De verdade. É que assim, eu gosto disso, gosto muito, é um assunto que o Matheus estava lá no VE, a gente trabalha muito essa questão de tu construir um objetivo master pra ti, né? O próprio Napoleão Hill trabalha muito isso, esse objetivo de vida. Só que nós temos um grande desafio. Qual que é o grande desafio? Tu lembra da pirâmide de Maslow, da administração? Sim. Uhum. Se tu chegar hoje pra um cara que tá vendendo paçoca na sinaleira, que ele só precisa levar o sustento de hoje, e tu falar pra esse cara sobre propósito de vida, é muita realidade pra ele, que ele tá tentando suprir, pensando o que ele vai comer daqui a pouco. então o que acontece? Eu penso que a gente precisa primeiro conseguir estruturar a base da nossa sociedade, até das nossas pessoas. Porque acontece, se a pessoa que tá precisando do dinheiro pra hoje, ela não quer saber qual é o propósito dela. Ela quer saber como é que ela vai fazer hoje. O propósito dele é sobreviver. Então, primeiro, a gente precisa ajudar as pessoas a construírem minimamente o seu estado de sobrevivência. Para depois elas construírem uma segurança financeira. Porque lembra da pirâmide de Maslow? Sim. Lá em cima, depois de tudo, está a autorrealização. Que aí é a última coisa. É a última nível coisa. de prioridade, no caso. A nível de prioridade. Então, no atual sociedade que nós estamos, e aí eu não estou falando de Brasil, eu estou falando de sociedade. Tá? Nós precisamos, primeiro, fazer com que as pessoas consigam se autossustentar. Gostar do seu emprego. Guardar um pouco do dinheiro que ganha. Conseguir ter um plano de saúde decente. Então, assim, primeiro, sabe... acho que É o básico do básico. é um ali, trabalho árduo, porque a gente está falando da base. Nós estamos falando da base. Então, depois a gente vai chegar nisso. Cara, já consegue guardar um dinheiro? Bom, eu consigo ganhar. Que a gente vai guardar. E, inclusive, se ela tiver um objetivo, fica muito mais fácil. Fica. Né? Eu tô trabalhando aqui, não gosto desse trabalho, mas ele é um meio para eu chegar lá É um naquele ponto. trampolim, né? Que eu falo, é um trampolim pra eu chegar no objetivo. Pô, tem gente que ficava no exército na minha época pro cara pagar a faculdade pra poder fazer um concurso. Sim. Mas aqui é seguro, todo mês eu tenho férias, eu tenho isso, tenho aquilo. Então, aquele cara já tinha um objetivo bem traçado. Então, a gente precisa muito trabalhar esse alicerce. Pega uma comunidade. Eu tenho um sonho, eu vou te contar meu sonho, posso? Por favor, né? Isso aqui não é meu, mas faz muito sentido. E eu falo isso pra todas as pessoas que eu posso. Se eu ganhasse $1 milhão, $1 milhão hoje, o que eu faria? Eu faria exatamente o que eu faço hoje. A única diferença é que eu teria um instituto. Top. E não é uma distância muito longa. Um ambiente igual a esse, ou similar a esse, onde a gente locaria para as pessoas fazerem seus treinamentos, suas palestras, mas toda segunda e quarta-feira de noite eu estaria aqui. Ajudando a galera. Ajudando a galera. Mostrando como. Mostrando como é que eu fiz, que livro que eu li. Tipo, cara, eu faria um instituto. Então, assim, hoje eu sou realizado com o que eu faço, e eu faço porque eu gosto. Eu fazia de graça antes. Sim. E eu entendi que um dia eu ia ter que remunerar. Sim. Então, esse é o meu sonho, porque eu entendo que quanto mais pessoas estiverem despertas, mais pessoas a gente vai ter feliz, menos pessoas matando outras pessoas, menos pessoas agredindo Se outras, odiando, né? se xingando, porque a inteligência emocional foi pro espaço. Sim. Então, a gente precisa trabalhar a base da nossa sociedade como um todo para que a gente consiga ser pai melhor, marido melhor, profissional melhor, a gente consiga ser um vizinho melhor, Um amigo melhor. um amigo melhor. É trabalhar a base. É trabalhar a nossa base. Então, assim, eu vejo que a gente tem um trabalho árduo como educador. Sim, Tu como pai, Sim. entendeu? A gente tem esse trabalho árduo. Só que imagina a gente fazendo isso para muitos. Não, eu tenho uma ideia muito semelhante, tá? Eu acho que isso conversa muito com a Auron-E. A Auron-E, ela... Até o pessoal do time ali, principalmente o Marcelo vai ver depois aqui a gravação, porque eu comecei muito a Auron-E com mensagens inspiracionais, né, referências e tudo mais, e ele falou, tá, quando é que a gente vai vender? Né, tu me contratou para fazer o tráfego pago, mas não tá vendendo, não tá fazendo oferta. E claro, eu escutei ele e organizamos a estratégia. Mas porque ela tem muito a ver com isso, sabe? Com ajudar as pessoas, com mudar a mentalidade, com pegar a galera, assim, trazer junto. Falar, cara, é possível. Né? Somos descendentes temos nobreza, de reis, de rainhas. Por que tu tá com esse pensamento tão pequeno? Por que tu acha que a tua vida é isso, se resume a isso? Ela vai se resumir na casa que tu tá, tu não é aquilo. Tu não é a casa que tu mora, tu não é o tênis que tu veste. Tu não é nem quem tu acha que tu é. Exatamente, tu é quem pensa, né? Tu não é o que tu pensa, tu é quem pensa, tu é acima da mente. Trazer tudo isso. Eu acho que essa tua ideia de projeto converge muito com o projeto que a gente tem hoje. Quem sabe algum dia isso... Né, Nada acontece por acaso. Exatamente. Eu acho que a gente tem muito em comum. E
como eu falei, eu estava se encaminhando para o fim. Eu quero fazer 2 coisas agora. Vai lá. A primeira, eu quero te presentear com uma camiseta da Quem Orumaê. não gosta de presente, né? Aqui, ó. Então aí, pessoal. Ali. Aqui. Muito obrigado pelo presente. Já sigam aí, ó. Orumaê. @Orumaê, com YE no final, tá? Exatamente. Olha aqui, ó. Vamos ver o presente aqui, ó. Pô, coisa boa, cara. A camiseta aí, pessoal, a Orumaê, como eu falei, ela é uma moda premium. Então... Eu vou abrir. Por favor. É um algodão egípcio. Ali. Aí ela não amassa facilmente, né? Ah, tem uns Tem um- lampinhos aqui, ó. É, Coisa exato. boa. Olha que coisa linda, cara. Macio. Muito gostoso. E aí, Muito obrigado. aproveitando, galera, daqui a pouco já vai ter mais modelos de camiseta. Vai ter polo. A gente tem outros no site também, de outras coisas, né? Tem Como é que acessa o site? www. loja.orumaê.net. Olha aí, .net, cara. Eu não É, .net. ponto .net. Eu não Gato.net. Gato.net. Não, que eu faço no Instagram também, né? O Orumaê tem todos os links lá. A gente tem um blog também, onde a gente conta várias histórias. Tem que botar um QR Code depois na tela. É, o vou pessoal botar lê. depois ali, né? Boa, né? No blog a gente conta muita história também. Tem histórias? Tem. Inclusive, eu quero contar a tua história lá. Boa. Tá? Ah, é só pegar o chat GPT, resumir Ei, aqui e joga lá. pega a transcrição. Porque eu quero inspirar as pessoas. Essa é a verdade. A roupa, a camiseta é um meio. É um portal, né? Isso é uma coisa. E aí a próxima agora, né? Tipo, já te agradecendo a tua presença e a Muito obrigado. oportunidade. Eu agradeço pelo Queria que tu deixasse teu recado final pra galera. Tipo, qual é a tua mensagem? Como que tu pode ajudar as pessoas também, né? Galera, se precisar de tal coisa, me chama lá e tal. Por favor, aí. Galera, se tu quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, conhecer um pouco mais dos produtos, eu tenho, vai lá, @carloslucasprof, né? Vai me cortar em todas as redes sociais com esse mesmo @, YouTube, Instagram, TikTok. Tem mais alguma coisa, Cassiano, que eu não lembro? TikTok, eu acho que é isso, né? TikTok, Instagram e tem o YouTube também, né? É Carlos Lucas Prof. A minha mensagem final, a minha pergunta, acho que a mensagem final é: seja a sua melhor versão. A sua melhor versão, ela vai exigir de você que você se desenvolva, se capacite e principalmente se descubra, né? Tem uma versão do Nietzsche, tem uma frase do Nietzsche que é seja quem tu és. Tá? E o que significa seja quem tu és? Tu tem dentro de ti uma essência. Sim. Só que essa essência ela foi sendo contaminada por tudo que tu foi vivendo, as influências que tu foi, as coisas que tu foi colocando para dentro da tua mentalidade. Só que lá tem um ser de luz, tem um ser que nasceu para brilhar, tem um ser que nasceu para impactar outras pessoas, seja com a sua mensagem, com aquilo que carrega dentro de si, com a sua habilidade. Então, seja quem tu nasceu para ser. Tá? E não quem tu acha que tu é. Sim. Porque tu não é isso que tu é. Né? Tu não é isso que tu é. Tu foi sendo construído. E às vezes a gente precisa voltar um pouquinho e pegar uma outra rota. Sabe? Cara, eu acho que eu entrei na rua errada. Volta um pouquinho, entra na próxima rua e segue essa jornada. Que hoje tem ferramenta, tu vai ter que investir tempo, tu vai ter que investir bumbum na cadeira por várias horas para tu poder se desenvolver, mas hoje o que não falta é conteúdo de desenvolvimento humano para que tu consiga ser a tua melhor versão. Profissional, pai, marido, vizinho, esposa, seja lá, vó, seja o que tu for, mas sempre busque a tua melhor versão, porque o desenvolvimento humano, ele é o que a gente chama de long life learning. Ele é um aprendizado contínuo pro resto da vida, não tem fim. Quanto mais eu vou num treinamento, eu descubro coisas que antes eu não tinha visto. Exato. Né? Lê um livro, tu lê um livro de um jeito, daqui a um ano tu vai ler de novo, tu vê outra coisa. Enxerga outra coisa. Então, faça isso, que eu tenho certeza que você, em menos de um ano, vai estar uma pessoa diferente, com resultados diferentes, e que você vai se agradecer por ter se permitido viver essa nova pessoa. Perfeito. Incrível essa mensagem, eu concordo perfeitamente. Né? Eu fui a 6 treinamentos do Conrado Adolfo, e cada treinamento foi diferente, né? A mesma coisa, mesmo assunto. É o mesmo conteúdo, mas para mim foi diferente a experiência. Então é isso. Te agradeço. Eu agradeço. Né? Espero que a gente possa ter outras oportunidades para conversar aqui. Galera, dúvidas que ficaram, botem no comentário que a gente pode fazer um outro episódio focando nas dúvidas que vocês ficaram. Né? Comenta aí, a gente vai trazer o Carlos outras vezes. Eu já falei, eu vou ser um dos mentorados dele, com certeza. Obrigado, até aqui. E até a próxima, gente.